Isto não pode ser descrito com detalhes. Cada indivíduo deve se dar conta de como vencer através desta prática. Este uso do sabre comprido, que revela a verdadeira ciência das artes marciais, só pode ser transmitida verbalmente. O golpe único significa obter a vitória com certeza através da precisão de um só golpe. Isso não pode ser compreendido sem aprender bem as artes marciais. Se você praticar este golpe convenientemente, dominará estas artes e assim você poderá vencer sempre. O estado de penetração direta. O espírito de penetração direta é algo que se transmite quando se percebe que o indivíduo conseguiu pegar o verdadeiro caminho da escola dos dois sabres. É essencial praticar muito, assim como treinar o corpo nesta ciência militar. E isto só se transmite verbalmente. Epílogo. O exposto anterior é uma explicação geral das artes da esgrima de minha escola. Na ciência militar, a forma de aprender como empunhar o sabre longo e obter a vitória sobre os demais começa com o uso das 5 técnicas convencionais para aprender as 5 categorias de guarda, e depois aprender como manejar o sabre comprido e obter uma liberdade total de movimentos, afiando o espírito para discernir os ritmos do caminho. Quando você for capaz de mover o corpo e os pés de acordo com a tua vontade, poderá vencer uma pessoa e depois outra. Estudando e praticando cada aspecto deste livro, lutando contra outros adversários, paulatinamente você compreenderá os princípios desta ciência, mantendo-a em teu espírito continuamente, sem pressa, desenvolvendo tuas virtudes, aceitando combater com qualquer classe de adversário, aprendendo o coração da ciência, ainda que seja um caminho de 1.600 quilômetros, você dará um passo de cada vez. Pensando pausadamente, compreendendo que é obrigação dos guerreiros praticar esta ciência, decida que hoje você vencerá a pessoa que você era ontem, e que amanhã vencerá aqueles que têm menos capacidade que você, e em seguida as que têm mais. Praticando o que diz este livro, você deverá tomar a decisão de não deixar que tua mente se distraia. Ainda que você vença muitos adversários, enquanto boicotar o treinamento, não andará pelo verdadeiro caminho. Quando este princípio chega ao espírito, irá compreender inclusive como vencer centenas de inimigos sozinho. Uma vez que isso estiver bem aprendido por tua mente, também será capaz de captar os princípios da ciência militar individual ou de grande escala através do poder do conhecimento da arte do grande sabre. Isto é algo que exige total comprometimento, com 1000 dias de treino e 10.000 dias de prática para refiná-lo. O manuscrito do fogo. Na ciência militar da escola dos dois sabres, se pensa o combate como fogo. As questões relativas à vitória e à derrota na batalha são consideradas como parte pertencente ao livro do fogo, por isso as descrevo aqui. Para começar, as pessoas pensam no princípio da vantagem nas artes marciais de uma forma pequena, estreita. Alguns sabem como se aproveitar de um pequeno golpe no peito, usando as pontas dos dedos. Outros sabem como vencer se servindo de um leque mediante um movimento do antebraço. Também utilizando um sabre de bambu ou algo parecido, parecem aprender a menor vantagem da velocidade, treinando suas mãos e pés desta forma, se concentrando na tentativa de se aproveitar um pouco mais da velocidade. No que diz respeito à minha ciência militar, diferenciei os princípios da vida e da morte através de numerosos duelos nos quais coloquei minha vida em risco, aprendendo a ciência do sabre. Conheci a força e a fragilidade dos golpes do sabre do inimigo, compreendi as diversas formas de afiar minha arma e pratiquei como matar os adversários. No transcurso desta ação, nunca me aconteceram percalços bobos, especialmente quando alguém está em pleno combate com a armadura. Este alguém não pensa em pequenas coisas. Além do mais, lutar sozinho contra 5 ou 10 pessoas, colocando sua vida em perigo, e encontrar uma forma segura de vencê-los, é o cerne de minha ciência militar. Assim, qual é a diferença entre a lógica de alguém que vence 10 pessoas e a de 1000 pessoas que vencem 100.000? Temos que pensar nisso. No entanto, é impossível reunir a 1000 ou 10.000 pessoas para praticar todo dia com o objetivo de aprender esta ciência. Ainda que você só esteja praticando sozinho com teu sabre,
Se concentre e penetre na mente de teus adversários, descubra seus conhecimentos e táticas, conheça seus movimentos mais eficazes e os mais fracos, averigua como vencer cada um através da ciência militar e você se tornará mestre deste caminho. Quem no mundo pode alcançar a perfeição em minha ciência? Treinando e depurando a técnica dia e noite com a determinação, você poderá chegar à perfeição e, quando isso acontecer, sentirá uma liberdade excepcional, conseguirá fazer maravilhas e chegará a ser dotado de poderes inimagináveis para a batalha. É assim como a lei cósmica se cumpre através das artes marciais. A posição física. Costas ao Sol. Nesta posição, o Sol ficará atrás de você, mas se a situação não te permitir ficar assim por muito tempo, então deverá lutar de forma a que o astro fique à tua direita. Isso também é válido para os combates em ambientes fechados, onde você deverá manter a luz às tuas costas ou à tua direita. É desejável se assegurar de que não há nada posicionado no caminho que ficar atrás de você, e de que há muito espaço à tua esquerda, tomando uma posição tal que o espaço mais estreito fique sempre à tua direita. Da mesma forma, pela noite, quando puder ver teus inimigos, se posicione tendo em mente que os fogos devem ficar às tuas costas e as luzes à tua direita. Outro ponto importante é olhar desde cima o teu inimigo. Isto significa que você deve se posicionar no terreno mais elevado, ainda que ele seja levemente mais elevado apenas. Em lugares fechados, o lugar de honra é sempre o mais alto. De toda forma, quando se trata de uma batalha, a ideia é empurrar os adversários até a tua esquerda. É essencial se assegurar de que os obstáculos fiquem por trás deles. Depois, force-os até lá de todo o jeito possível. Quando consiga fazer com que os adversários recuem até os obstáculos para impedir com que eles consigam enxergar a situação, ataque sem pausa de maneira a não deixá-los olhar ao seu redor. Isso de não deixar os inimigos observar a situação se aplica também em lugares fechados, onde você poderá empurrar teu inimigo até pórticos, colunas, portas, etc. Utilize toda a vantagem que o terreno possa dar. 3 maneiras de tomar a iniciativa. Existem 3 formas de tomar a iniciativa. Uma consiste em se adiantar atacando o adversário por iniciativa própria. A isto chamamos de se adiantar a partir do estado de suspensão. Outra é se adiantar ao inimigo que está te atacando. Isto se chama adiantar-se a partir do estado de espera. Por último, o adiantar-se em um estado de confrontação recíproca, quando você e teu inimigo se ataquem ao mesmo tempo. A princípio, não há outra forma além destas 3. Se trata aqui de conseguir a vitória rapidamente se adiantando. A iniciativa é algo fundamental nas artes marciais. Existem várias formas de atingir qualquer uma das 3 maneiras. Exemplos de iniciativa a partir do estado de suspensão. Se mantenha tranquilo e depois salte sobre teu inimigo repentina e rapidamente. Temos que demonstrar poder e rapidez, mas interiormente devemos nos manter reservados. Também é possível saltar sobre ele, elevando o teu espírito, acelerando um pouco o passo e atacando violentamente no instante em que se aproximar do inimigo. Exemplo de iniciativa a partir do estado de espera. Quando o inimigo chegar até você, não reaja. Se mostre frágil. Então, quando ele estiver mais próximo, salte sobre ele como se fosse voar e o golpeie. Exemplos de iniciativa no estado de confrontação recíproca. No caso do adversário atacar rapidamente, ataque com calma, mas com força. Quando o adversário atacar com calma e tranquilidade, acelere teu ataque levemente, golpeando teu inimigo de repente, e depois, de acordo com a situação, arremeta contra ele poderosamente. Estes movimentos são difíceis de descrever em detalhes, devem ser trabalhados em linhas gerais, como fiz aqui. Estas 3 maneiras de iniciativa dependem do tempo e da lógica de cada situação, mas ainda que não seja você o que sempre ataque primeiro, quando estiver em igualdade de condições, você deverá tomar sempre a iniciativa e pôr o adversário na defensiva. Segurar o travesseiro significa não deixar que alguém levante a cabeça.
Nas artes marciais, no transcurso de um duelo, é ruim ser manipulado pelo outro. O contrário é que é o desejável. Nas artes marciais, um dos objetivos é deter o golpe do adversário e bloquear seus ataques. Se conseguir usar o segurar o travesseiro, significa que quando você consiga realmente alcançar o domínio da minha ciência, você estará apto a perceber as intenções de teu inimigo antes que ele as demonstre. Deter o ataque de um inimigo desde o início, não deixando com que ele siga seus planos, é o mote do segurar o travesseiro. Sempre que os inimigos tentarem te atacar, deixe-os continuar e faça algo inusual, ao mesmo tempo em que impeça que ele faça algo útil. Não se pode dar margem para que o adversário consiga lutar. Temos que subjugá-lo no início da batalha. Atravessar o mar. Quando atravessar o mar, aparecerão lugares muito estreitos, mas também há lugares de 20 ou 30 quilômetros de largura que se chamam braços de mar. Caminhando pelo mundo dos humanos, ao longo da vida, se apresentam muitas situações que poderiam ser classificadas como uma travessia por um braço de mar. Nas rotas marítimas, estando a par de toda a situação, clima, estado da embarcação, sentido dos ventos, se há ou não outras embarcações próximas, o comandante domina o barco e consegue atravessar os braços de mar sem dificuldade. Nas artes marciais, no meio da batalha, também é essencial atravessar o braço de mar. Sinta o estado dos adversários, seja consciente de tua própria maestria e atravesse o braço de mar assim como o comandante faz com seu navio. Para atravessar o braço de mar, ponha o inimigo em posição de fragilidade e arremeta contra ele. Então, vencerá rapidamente. Esse movimento deve ser bem estudado e, quando utilizado, saboreado profundamente. Conhecer o estado das coisas. Na ciência militar a grande escala, conhecer o estado das coisas significa discernir o auge e a decadência dos inimigos, distinguindo as intenções das tropas adversárias. Assim, percebendo sua condição, exibindo claramente o estado das coisas, poderá determinar como movimentar tuas próprias tropas e, deste modo, alcançar a vitória. Nas artes marciais individuais, você também deverá conhecer quais são as tradições do adversário, observar seu caráter pessoal, averiguar sua força e fraqueza. Assim poderá manobrar contra as expectativas do adversário. Se teu poder de intuição é grande, o estado das coisas será visível para você. Uma vez que tenha alcançado a maestria completa das artes marciais, será capaz de adivinhar o espírito de teus inimigos e encontrar assim muitas maneiras de vencer. Isso requer muito trabalho. Deter um sabre. Deter um sabre é um movimento que se utiliza apenas nas artes marciais. Na ciência militar em grande escala, inclusive com arcos e armas de fogo, quando os adversários atacam com o que têm, é difícil lançar um ataque se você está pondo a flecha no arco ou recarregando tua arma. A ideia consiste em atacar rapidamente enquanto o inimigo está tentando disparar. O sentido desta ação é que, se você atacar rapidamente, será difícil usar as flechas contra você ou atirar contra você. Do mesmo modo, no contexto das artes marciais individuais, se você golpear o início do ataque do sabre o teu inimigo, o combate se transformará em um caos, em um movimento de golpes desordenados e não se chegará a nenhum lugar. Quando um adversário golpear com seu sabre, supere seu ataque bloqueando o sabre com teu pé, para que ele não possa tentar um segundo ataque. O bloqueio não é feito tão somente com os pés. Você terá também que aprender a bloquear com o corpo, bloquear com a mente e, claro, bloquear com o sabre, de tal forma a impedir que o inimigo chegue a fazer um segundo movimento. Isto significa que você deve tomar a iniciativa em qualquer situação. Você nunca deverá golpear ao azar o adversário com o objetivo de concluir o combate de repente. Significa que você deve continuar sem ceder. Conhecer a desintegração. A desintegração é algo que acontece com todas as coisas. Quando um cavalo cai, uma pessoa ou adversário, o ritmo do tempo desmorona. Na ciência militar em grande escala, também é essencial encontrar o ritmo dos adversários quando se desmoronam e aí persegui-los sem trégua. Se você perder a oportunidade dos momentos vulneráveis, poderá perder a oportunidade do contra-ataque.
Nas artes marciais individuais, também acontece do adversário perder os ritmos no combate e começar a desmoronar. Se você deixar passar esta oportunidade, o adversário irá se recuperar e frustrará a tua tentativa. É essencial reforçar firmemente o ataque no momento de qualquer perda de posição por parte de um adversário para impedir que ele se recupere. Esta forma de ataque deve ser analisada cuidadosamente. Não fazê-lo produz uma sensação de negligência. Isto é algo que exige trabalho. Se transformar no adversário. Há situações em que você deve se colocar no lugar do adversário e pensar como ele. Da maneira como vejo as coisas, se um ladrão entra numa casa, é considerado um inimigo poderoso. No entanto, desde o meu ponto de vista, todo mundo está contra ele. Se ele ficar encurralado em uma situação desesperada, os adversários serão os outros. Isto merece uma reflexão. Igualmente, na ciência militar em grande escala, se considera que os adversários são poderosos e que devemos ter cuidado com eles. Quando você tem boas tropas, conhece bem os princípios das artes marciais e sinta a forma de vencer o inimigo, não terá com o que se preocupar. Também nas artes marciais, você deve se colocar na posição do adversário. Assim, conseguirá antever seus movimentos. Reflexione muito bem sobre isso. Abandonar a quatro mãos. Quando você e o teu adversário estiverem empatados e não há progresso na luta, é fundamental mudar imediatamente teu foco. Averigue o estado do adversário e determine como vencer por meio de uma tática diferente. Mover as sombras. Mover as sombras é algo que você faz quando não pode discernir o que está pensando o adversário. Na ciência militar em grande escala, quando você não consegue conhecer o estado do inimigo, finge lançar um ataque poderoso para ver como o adversário reage. Vendo seus métodos, é fácil alcançar a vitória se aproveitando de diversas táticas adaptadas especialmente para cada caso. Também nas artes marciais individuais, quando um adversário está brandindo seu sabre atrás dele e está a ponto de atacar repentinamente, ele mostra sua intenção na arma. Uma vez que tenha mostrado perceptivelmente suas intenções, imediatamente você sentirá a vantagem e saberá como vencer com certeza. Se você não estiver atento, irá perder o ritmo. Deter as sombras. Deter as sombras é algo que se faz quando são perceptíveis as intenções agressivas dos inimigos. Na ciência militar, em grande escala, isto significa deter a ação do inimigo no mesmo momento de seu impulso para agir. Se você mostrar poderosamente aos adversários como você controla a vantagem, eles mudarão de intenção, inibidos por tua força. Também nas artes marciais individuais, utilize um ritmo de vantagem para deter a firme motivação do inimigo. Depois, encontre a vantagem para vencer no momento da pausa e tome a iniciativa. Contágio. O contágio está em tudo. Inclusive o sonho pode ser contagiado, assim como o bocejo pode contagiar. Na ciência militar, em grande escala, quando os adversários estão excitados e fica claro que têm pressa em agir, se comporte como se estivesse sonolento, dando a aparência de estar completamente relaxado e tranquilo. Faça isto e o próprio adversário se contagiará deste estado de ânimo e perderá seu entusiasmo. Essa é a hora de você esvaziar tua mente e atuar rapidamente, obtendo a vitória. Também nas artes marciais individuais, é essencial estar relaxado em corpo e espírito e se dar conta do momento em que o adversário se relaxe e tome imediatamente a iniciativa para vencer. Existe um conceito chamado embriagar que é parecido com o contágio. Um estado de ânimo embriagante é o tédio. Outra é a inquietação. Isso deve ser trabalhado em profundidade. A perturbação. A perturbação pode aparecer em qualquer situação. Uma das maneiras de perturbar o inimigo é submetê-lo a uma grande pressão. Outra é surpreendê-lo com o inesperado. Na ciência militar em grande escala, é fundamental criar perturbação. É essencial atacar com determinação enquanto as mentes do inimigo estiverem perturbadas. Aproveite o momento para tomar a iniciativa e vencer. Também nas artes marciais individuais, no começo se mostre relaxado, depois ataque repentinamente com força. Quando o espírito do adversário se desequilibrar,
Aproveite tua vantagem. A ameaça. Todos temos medos, principalmente do inesperado. Na ciência militar, em grande escala, ameaçar um adversário não é algo que se faça à vista. Você pode ameaçá-lo com sons, fazendo o pequeno parecer grande, realizando um movimento inesperado. Se você conseguir captar o momento do medo, poderá alcançar a vitória. Nas artes marciais, não é diferente. Você pode ameaçar com o teu corpo, teu sabre e tua voz. O essencial é fazer um movimento repentino e inesperado e aproveitar a vantagem que o medo sentido pelo inimigo criou. Trabalhe isso em profundidade. Unir-se com força. Isso acontece quando você e teu inimigo estiverem lutando a uma curta distância, exercendo uma grande força um contra o outro, e aí, ao perceber que a luta não caminha bem, você cola com força em teu adversário. O ponto essencial é aproveitar-se da oportunidade de vencer, mesmo quando estiver lutando cotovelo com cotovelo. Não deixe espaço entre vocês e perceba bem qual a vantagem você poderá tirar da situação para dar o golpe final. Atacar os lados. Na ciência militar, se você atacar o lado do inimigo mais forte, irá obter uma vantagem, já que ao destruir este lado, todo mundo se verá envolvido em um sentimento de colapso. Também é assim nas artes marciais individuais. Ao infligir dor a partes do corpo do inimigo, cada vez que o adversário faça um movimento agressivo, ele irá se debilitar paulatinamente até que ficará pronto para o golpe fatal e será derrotado. Confundir. Impedir o adversário de manter uma mente tranquila e equilibrada te dará uma grande vantagem. Tente diversas manobras de acordo com a possibilidade e o momento. Faça o adversário pensar que você irá fazer uma coisa e faça outra. Vá confundindo o inimigo até que ele não consiga mais prever teus movimentos. Assim, poderá vencê-lo. Esta é a essência da batalha e deve ser muito bem estudada. Gritos. O ponto essencial é lançá-los de acordo com a situação. Como um grito é poderoso, gritamos em casos de emergência, incêndios e tempestades. A voz mostra força e poder. Se grita para fazer com que o adversário se mova e depois de tê-lo abatido. Misturar-se. Quando dois grupos estão frente a frente e teus adversários são fortes, ataque um de seus flancos e faça duas tropas se misturarem com as deles até que eles caiam. Depois, ataque outro flanco e faça a mesma coisa. No geral, a ideia consiste em atacar como um vento, em zigue-zague. Isso também pode ser feito contra um só adversário. Encontre o ritmo de teu inimigo. Faça um zigue-zague de esquerda para a direita a um ritmo adequado, observando-o para que o ataque seja eficaz. O sentido de se misturar consiste em mergulhar diretamente no meio do adversário sem vacilar teus passos. Preste atenção nisso. Esmagar. É preciso querer esmagar o adversário. É preciso enfraquecê-lo. Olhe por cima do inimigo. Mostre que você é maior e mais mortal. Desmoralize teu inimigo e concentre tua força em esmagá-lo. Isso não significa passar por cima do inimigo, mas derrotá-lo depois de estar completamente fragilizado e neutralizado. Mas cuidado! Se você não tiver controle, este movimento poderá se voltar contra você. Atenção! Quando o teu adversário não tiver a mesma capacidade que você, ou quando seu ritmo cair, ou quando ele começar a recuar, é essencial não deixá-lo recuperar o fôlego. Isto deve ser estudado muito cuidadosamente. A mudança da montanha e o mar. A montanha e o mar. Nos diz que é ruim insistir numa tática que não deu certo. Se da primeira vez sua tática de batalha falhar, desista dela. Mude suas táticas de maneira abrupta, fazendo sempre coisas diferentes. E se não funcionar, mude de novo. É preciso presença de espírito para agir como o mar, quando o inimigo é como uma montanha, e agir como uma montanha, quando o inimigo é como o mar. Isso exige uma profunda reflexão. A desmoralização. Quando estiver vencendo uma luta graças à tua habilidade nesta ciência, teu inimigo ainda poderá ter a ilusão de virar o jogo, e ainda que pareça já estar subjugado, por dentro se negará a reconhecer a derrota. Você precisa desmoralizá-lo neste caso. Isto significa que você precisará mudar tua atitude repentinamente para impedir que o inimigo siga mantendo esta ilusão. O principal
é ver que o adversário se sinta derrotado no fundo da alma. É possível desmoralizar com armas, ou com nosso corpo, ou nosso espírito. Quando teu inimigo estiver completamente desmoralizado, já não lhe dê atenção, mas permaneça atento, porque enquanto os inimigos tiverem ambições, dificilmente irão se desmoronar. Renovar-se. Se no combate você perceber que está parado e não faz progressos, abandone teu estado de ânimo e comece a pensar com o teu coração em algo novo. Quando atingir o ritmo, você saberá como vencer. Isto é, se renovar. Não tenha medo de mudar teus planos, de mudar tua consciência em relação à batalha e tuas perspectivas. Assim, conseguirás chegar à vitória. Pequeno e grande. Quando você se encontrar em meio a coisas insignificantes, mude de repente a uma grande perspectiva. Mudar do grande para o pequeno é uma parte importante da ciência da arte da guerra. É essencial para os guerreiros conseguir isso, inclusive na rotina de nossa vida diária. Esta mentalidade é fundamental para a ciência militar em grande ou pequena escala. Temos que prestar atenção nisso com alguma consideração. O general conhece seus soldados. O método "um general conhece seus soldados" é praticado sempre em tempos de conflito depois de ter alcançado a maestria. Alcançando um grande poder de conhecimento das artes da guerra, comece a pensar nos adversários como se fossem teus próprios soldados, compreendendo que você deverá agir com eles de acordo com a tua vontade, e tente manipulá-los livremente. Você é o general, os adversários são as tropas. Isto exige muito trabalho. Soltar a alça. Soltar a alça tem vários significados. Tem o significado de vencer sem o sabre, também de fracassar sem o sabre. Os diversos significados não podem ser descritos, mas nos convidam a muito treinamento. Ser como um muro de pedra. Ser como um muro de pedra é quando um mestre das artes marciais se transforma num muro, inacessível a qualquer coisa e imóvel. Epílogo. O que está escrito anteriormente consiste totalmente em coisas que constantemente vêm ao espírito ao longo da prática da arte da esgrima da minha escola. Como estou escrevendo pela primeira vez, a ordem está um pouco comprometida e é difícil defini-la com detalhes. No entanto, estes escritos podem servir como linhas de orientação para as pessoas que queiram aprender esta ciência. Concentro-me nas artes marciais desde muito jovem, treinando minhas mãos e meu corpo para a maestria na esgrima e experimentando toda a classe de estado de espírito. O que vejo ao investigar outras escolas é que algumas são pretensiosas e outras levam a cabo finas manobras com suas mãos e ainda podem parecer boas para as pessoas, mas nelas não há um verdadeiro coração. Claro que poderia parecer que as pessoas estão treinando o corpo e a mente, inclusive quando estão praticando estas técnicas, mas se convertem em doentes do caminho de uma maneira crônica e difícil de sanar. Eles são a origem da decadência do caminho reto das artes marciais no mundo e de seu abandono. Para que a arte da esgrima seja uma ciência verdadeira, assim como para obter a vitória na batalha contra os inimigos, não se pode alterar muitos dos princípios descritos aqui. Quando você conseguir o poder do conhecimento de minha ciência militar e a ponha em prática de forma correta, não haverá dúvida de tua vitória. O manuscrito do vento. Para ser um mestre na ciência militar é necessário ter o conhecimento dos métodos das outras escolas. Neste manuscrito, escrevi sobre as escolas de artes marciais. Se você não conhecer as práticas das demais escolas, não poderá entender a prática de minha própria escola. O que vejo quando estudo outras artes marciais é que algumas escolas utilizam sabres grandes e se concentram no poder de seus movimentos. Algumas usam um sabre pequeno e largo, e também existem as que ensinam muitos movimentos com o sabre longo, chamando as posições do sabre de técnicas convencionais, e transmitem a ciência como um ensinamento interno. Neste manuscrito vou expor o fato de que nenhuma destas práticas te levará a um caminho autêntico, e assim você poderá distinguir o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso.
As outras escolas se converteram em teatros, se exibindo para viver, comercializando as artes marciais e, por consequência, não seguem no verdadeiro caminho. Além disso, a arte marcial é vista de forma limitada, como se dela fizesse parte apenas a esgrima. Você realmente acredita que já alcançou o conhecimento de como obter a vitória pelo simples fato de ter aprendido a empunhar um sabre longo? Esse não é um caminho seguro em nenhuma situação. Falo sobre cada uma das deficiências das outras escolas neste livro. Examine isto com cuidado e profundidade para chegar à compreensão das vantagens da minha escola dos 2 sabres. O manejo dos sabres muito longos nas outras escolas. Algumas escolas são aficionadas aos sabres bem compridos. Desde o ponto de vista da minha arte marcial, as vejo como escolas frágeis. A razão para isto é que estas escolas não sabem vencer o adversário por qualquer meio necessário, considerando que sua virtude está no comprimento do sabre. Querem que seus sabres sejam muito compridos para poder obter a vitória sobre o inimigo à distância. Mas isso é um perigo. Tentar vencer a distância tirando vantagem do comprimento do sabre é desconhecer os princípios das artes marciais. Por isso considero este tipo de ensinamento um fracasso. Quando você estiver lutando com um adversário e tenha pouco espaço para isso, quanto mais comprido o sabre, mais difícil será atacar com ele. Você não poderá brandir o sabre para trás e para frente com suficiente desenvoltura, te atrapalhando mais do que ajudando. Nestas circunstâncias, você estará em situação pior do que alguém que esteja manejando um sabre pequeno. Aqueles que preferem os sabres muito compridos possuem suas razões, mas a lógica apenas eles sabem qual é. Desde o ponto de vista do autêntico caminho do mundo, isto é ilógico. É inevitável perder utilizando um sabre mais curto e não um sabre muito longo. Suponha que você se veja cercado por todos os lados. Nesta situação, por exemplo, usar um sabre muito comprido é duvidar da ciência das artes marciais. Além disso, há pessoas que não têm a força física necessária para empunhar um sabre dessas dimensões. Desde a antiguidade, se diz que o grande inclui o pequeno. Portanto, não é uma questão de desprezar indiscriminadamente o comprimento, é uma questão de desprezar a atitude de se contar apenas com o comprimento. No contexto da ciência militar, em grande escala, um sabre muito comprido é como um grande contingente de tropas, um mais curto é como um pequeno contingente. Por acaso, é impossível uma batalha entre um grande contingente e um pequeno? Temos muitos exemplos de vitórias dos pequenos sobre os grandes. Portanto, na minha escola, há um desprezo por essa atitude pequena e mesquinha. Isto é um convite para um criterioso estudo. Os golpes poderosos de sabre nas demais escolas. Não deveria existir uma distinção entre golpes fortes e golpes fracos de sabre. O movimento de um sabre feito com a intenção de o brandir com força é rude e é difícil vencer apenas com a brutalidade. Além disso, se você golpear com uma força desmedida quando for matar alguém, não terá êxito. Inclusive, quando estiver se exercitando contra um boneco ou outra coisa, é um erro tentar golpear muito forte de forma deliberada. Em um combate mortal, ninguém pensa em golpear de maneira mais fraca ou forte. A pessoa apenas pensa em matar o adversário. Se você golpear o sabre do outro com força, fazendo um movimento muito poderoso, as consequências serão negativas pelo excesso de força. Nesta situação, será teu sabre o que levará o maior impacto e será empurrado para trás. Você deve medir a força certa para a obtenção da vitória, e isso só é possível utilizando a razão. Na minha escola, não prestamos atenção a coisas que não sejam razoáveis. O pulo do gato é usar o conhecimento das artes marciais para obter a vitória a qualquer custo. Trabalhe isso com cuidado. O uso dos sabres pequenos nas outras escolas. Pensar em ganhar se servindo apenas de um sabre mais curto não é o verdadeiro caminho. As pessoas fortes podem manejar com facilidade um sabre comprido. Então, não há razão alguma para o uso indiscriminado de um sabre mais curto.
A explicação para isto é que tanto as lanças quanto as alabardas também são usadas por causa de seu comprimento. A ideia de usar um sabre mais curto para arremeter contra um adversário e vencer no intervalo entre os movimentos de seu sabre está equivocada. Além disso, quando você fica atento para descobrir algum lapso do inimigo, todo o resto fica descuidado e se produz uma sensação de estagnação que deve ser evitada. Se você tentar usar uma arma curta para penetrar as defesas do adversário, irá fracassar, pois o sabre curto não será de utilidade no meio de um grupo muito grande de inimigos. Se você pensa que a vantagem de ter uma arma mais curta é a capacidade de penetrar no meio de uma multidão com liberdade para conseguir brandir tua arma de um lado a outro, então você tende a agir com uma atitude defensiva, em um estado de espírito distraído. Esta tática não é uma na qual possamos confiar. Talvez você possa arremeter contra os adversários de uma forma poderosa e direta, empurrando-os para fora de sua posição, obrigando-os a entrar em confusão e tomando o caminho que conduz unicamente a uma vitória certeira. Esta lógica também se aplica na ciência militar em grande escala. Em igualdade de condições, você pode atacar o inimigo de repente e destruí-lo de uma vez. Esta atitude é a essência da ciência militar. No geral, quando alguém estuda as artes marciais, pratica o parar, desviar, evitar os golpes e sair ileso. Em consequência, suas mentes são arrasadas por este método e acabam sendo manipulados pelos outros. O caminho das artes marciais é direto e franco, e por isso é essencial tentar dominar e vencer os adversários. Todo o nosso treinamento deve ser focado nisso. Os golpes de sabre nas outras escolas. Quando se ensina um excessivo número de movimentos com o sabre, o objetivo é apenas a comercialização da arte e impressionar aos principiantes com o conhecimento de tantos movimentos. Esta atitude deve ser evitada na ciência militar. A razão disso é que é um equívoco pensar que existem várias técnicas para bater um adversário. Não existem diferentes técnicas no mundo. Seja ou não um especialista, não existem muitas formas de golpear e reduzir um inimigo. Sim, existem variantes, mas essas se limitam a apunhalar e esfaquear. Para começar, já que o objetivo é matar, não há nenhuma razão para que existam muitas formas de fazê-lo. Assim, dependendo da situação, conforme as circunstâncias, nos casos em que você se depara com um obstáculo, é necessário saber as 5 posições para achar uma maneira de empunhar o sabre sem ficar bloqueado. Acrescentar qualquer outra coisa, como cortar pela metade um inimigo com apenas um giro de mãos ou de corpo, não é o verdadeiro caminho. Não é possível cortar alguém pela metade depois de um giro ou flexão, então estas técnicas ensinadas serão inúteis. Na minha ciência militar, é essencial que o aspecto físico e o estado de espírito sejam simples e diretos, para obter a vitória por meio da tensão e da perturbação causadas ao inimigo que farão com que ele se desconcentre. Preste bastante atenção nisso. As posições do sabre nas outras escolas. É errado se concentrar apenas na posição de guarda do sabre. Esta posição só deve ser adotada quando não houver adversários. A razão para isto é que estabelecer normas a partir de costumes ou de regras gerais não é factível no transcurso de um combate real quando perseguimos a vitória. O objetivo é lutar para pôr o adversário em uma situação de desvantagem. Qualquer que seja o ponto de referência, a adoção de uma posição de guarda tem o sentido de fazer uso da imobilidade. Guardar um castelo ou formar uma linha de batalha em uma posição defensiva tem o objetivo de não se manter forte e não ser afetado nem quando for atacado. No transcurso da luta pela vitória por meio da ciência militar, o objetivo é se concentrar em tomar a iniciativa primeiro. Trabalhe isto em profundidade. No transcurso da luta pela vitória graças à ciência militar, você vencerá desfazendo as defesas dos demais, fazendo movimentos inesperados pelos adversários, confundindo os inimigos, os irritando e assustando, e sentindo o padrão do ritmo caótico deles para alcançar a vitória.
Portanto, há um desprezo pela atitude defensiva que se preocupa apenas com as posições de guarda. Por isso, na minha ciência, existe o que chamamos de ter uma posição de guarda sem ter, que significa que devemos ter uma posição defensiva sem estar na defensiva. Também na ciência militar em grande escala, as principais preocupações para uma batalha equilibrada devem ser aprender a calcular o número de tropas que o adversário tem, se dar conta de como é o campo de batalha, conhecer o estado de tuas próprias tropas, pôr em ordem tuas melhores qualidades, uni-las e depois começar a luta. Há uma preocupação totalmente diferente quando somos atacados primeiro, com o objetivo de manejar suficientemente bem um sabre para parar os golpes dos adversários. Devemos pegar as lanças e alabardas e fincá-las no chão como uma paliçada. O foco dos olhos nas outras escolas. O foco dos olhos depende da escola. Há quem fixe seus olhos no sabre do inimigo e quem os fixa em suas mãos. Também existem os que fixam os olhos nos rostos dos adversários e existem os que fixam nos pés e etc. Quando você tentar fixar os olhos em algum ponto em particular, pode acontecer uma distração e isto pode se converter em uma desgraça. As pessoas que jogam bola talvez não mantenham seus olhos nela, porque quando alguém é bom em algo, não é necessário olhar o tempo todo. Igualmente nas artes dos malabaristas, quando eles têm prática nas técnicas, podem equilibrar uma porta no nariz e fazer malabarismo com vários sabres de uma só vez. Tudo isso sem olhar. Como praticam todo o tempo, tudo acontece de forma espontânea. Também no contexto da ciência das artes marciais, quando você se familiariza com cada um dos adversários, pode perceber o grau de seriedade de seu oponente e será capaz de praticar a ciência com eficácia. Poderá, inclusive, ver a distância e velocidade de um sabre. Falando de maneira geral, o verdadeiro foco dos olhos só iremos encontrar no coração e na mente das pessoas implicadas. Das duas formas de percepção, observar e ver, o olho que observa é mais forte. É o que percebe o coração e a mente do inimigo, vê o estado da situação, centra o foco de forma ampla e se concentra para alcançar a vitória com precisão. Se trate de ciência militar a grande ou pequena escala, não pode haver foco de atenção estreita na visão. Como já descrevi, se teu foco de atenção for excessivamente estreito, irá esquecer os assuntos mais amplos e importantes e ficará confuso, deixando que a vitória escape de tuas mãos. Reflita sobre isso. A posição e movimento dos pés nas outras escolas. Existem várias formas de dar passos rápidos, como as que conhecemos como o passo flutuante, passo saltador, passo elástico, passo forte, passo de corvo, etc. Do ponto de vista da minha arte marcial, todos estes me parecem ineficazes. Não gosto do passo flutuante porque ele é inseguro e na batalha você deve estar o mais firme possível. Não gosto do passo saltador porque existe uma excitação no salto e um sentimento de obsessão em saltar. E já que nunca existe uma razão para saltar uma e outra vez, este passo é muito ruim. Também o passo elástico é ineficaz, porque existe a sensação do rebote. Já o passo forte é uma posição muito passiva e especialmente censurável. Além destes, também existem os passos rápidos, como o do corvo. Mas, muitas vezes, você terá que combater em pântanos, ou montanhas, ou rios, ou planícies, ou lugares estreitos, e dependendo do lugar, você se encontrará em situações nas quais é impossível saltar, dar passos elásticos ou rápidos. Na minha arte marcial, não existe nenhuma mudança na forma de mover os pés. É como andar por um caminho de forma habitual, seguindo o ritmo do adversário, encontrando a posição física correta para as situações de aceleração e de calma. A marcha deve ser ordenada, sem erros, sem excessos. Também na ciência militar em grande escala é fundamental o movimento dos pés. A razão para isso é a seguinte: se você atacar de forma indiscriminada, sem conhecer as intenções de teu inimigo, irá perder o ritmo e será difícil vencer. Do mesmo modo, se você marchar com tranquilidade, mas não notar quando o adversário estiver desmoronando, irá perder o ponto da vitória.
é essencial perceber o desânimo dos inimigos e superá-los sem deixá-los ter um momento de descanso. Isto exige uma prática e um treinamento profundos. O uso da velocidade nas outras escolas. Nas artes marciais, a velocidade não é o verdadeiro caminho. No que se refere a isso, a questão da rapidez ou lentidão em qualquer coisa vem do fracasso de harmonizar com o ritmo. Quando dominamos uma arte ou uma ciência, não parece que fazemos as coisas com rapidez. E como diz o ditado, o mais rápido se cansa e pode não chegar a tempo, mas também o mais lento pode chegar tarde demais. A atuação de um expert parece relaxada, mas ele nunca perde o ritmo. Os movimentos das pessoas treinadas não parecem apressados. A rapidez é especialmente ruim no contexto das artes marciais. Quer dizer, neste caso também, dependendo do lugar, é impossível que nos movamos ou que consigamos correr. Com um sabre comprido, você não irá conseguir matar com rapidez. Por outro lado, com um curto, se tentar fazê-lo de forma muito rápida, poderá não conseguir cortar o inimigo. É complexo, mas devemos refletir sobre isso. Também na ciência militar em grande escala, é ruim o sentimento de velocidade e pressa. Quando as pessoas se apressam e correm, é essencial fazer o contrário, ficar tranquilo e calmo, sem se deixar arrastar pelo caos. A forma de trabalhar neste estado de espírito exige treinamento e prática. O mundo interior e o mundo exterior nas outras escolas. No contexto das artes marciais, o que é do mundo interior e o que é do mundo exterior? Existem escolas que diferenciam o interior da superfície. Minha forma de ensinar artes marciais é fazer com que os principiantes aprendam e pratiquem as técnicas que são facilmente dominadas, ensinando os primeiros princípios que podem entender rapidamente. Em relação aos assuntos que suas mentes têm dificuldade em compreender, vou ensinando de maneira gradual, passo por passo. Por isso, já que geralmente os faço aprender as coisas que têm relevância real para dominar esta arte, não existe, então, distinção entre o interior, o exterior ou superfície. Assim acontece no mundo. Quando você se encontrar nas montanhas e quiser ir mais longe, terá de sair das montanhas e empreender o caminho. Em qualquer arte ou ciência, há o que é apropriado, manter em segredo ou em reserva, e o que pode ser aberto para os outros. Ao transmitir minha ciência, não me preocupo com deveres ou castigos. Observar o poder intelectual dos estudantes, ensinar um caminho reto, fazer com que abandonem os aspectos ruins das 5 ou 6 formas de artes marciais, de maneira que entrem naturalmente na ciência autêntica dos guerreiros, fazer com que suas mentes se libertem da dúvida. Este é o caminho no qual ensino as artes marciais. Uma prática e treino profundos são necessários. Epílogo. No manuscrito do Vento falo sobre os princípios gerais das artes marciais nas outras escolas. Outros poderiam achar imprescindível a descrição detalhada de cada uma, desde seu início até sua tradição interna, mas não dou muita importância a isso, nem a dizer seus nomes, nem qual é o segredo concreto de cada uma. Nada disso é importante porque os ensinamentos de cada escola são recebidos de forma diferente por cada pessoa, dependendo de seu estado psíquico e de espírito. Assim, na mesma escola, vamos encontrar leves diferenças de compreensão. Portanto, pensando na posteridade, decidi não mencionar as escolas concretas às quais me refiro. Do ponto de vista do caminho correto para o mundo e da razão humana, as preferências por sabres compridos ou curtos, ou a preferência pela força ou pela forma de empunhar, são inúteis. Portanto, apesar de não revelar como tradição interna ou de iniciação de uma ou outra escola, todos devem saber sobre elas. Na minha escola, não existe distinção entre a tradição de iniciação e a interna no que diz respeito ao sabre comprido. Não existe a posição de guarda definitiva. Se trata apenas de compreender em teu coração e em teu espírito suas qualidades mais eficazes. Isto é o essencial da arte marcial. O manuscrito do vazio ou nada. Ao escrever sobre a ciência das artes marciais da Escola dos Dois Sabres, no manuscrito do vazio,
O significado de vazio consiste em que existe o reino em que nada existe, ou não pode ser conhecido, ou se vê como vazio. Claro, o vazio não existe. Conhece-se a não existência quando se sabe que a existência é o vazio. Quando as pessoas não entendem algo, consideram de maneira equivocada de que isso é o vazio, mas não é o vazio real, é uma ilusão. Também no contexto das artes marciais, quando seguimos o caminho do guerreiro, não conhecer as leis deste não significa o vazio. Ao estar confuso, pode alguém chamar a isso de estado de vazio desesperado, mas não é um vazio real. Os guerreiros aprendem com precisão a ciência militar e continuam praticando diligentemente as técnicas das artes marciais. A forma com que os guerreiros as praticam não é obscura. Sem nenhuma confusão de espírito, sem relaxar em momento algum, polindo a mente e a atenção, afiando o olho que observa e o olho que vê, você chega ao vazio real como o estado em que não há escuridão e as nuvens da confusão tenham desaparecido. Enquanto você não conhecer o caminho autêntico, seja no budismo ou nos assuntos mundanos, todo mundo pensa que seu caminho é seguro e é algo bom. Mas desde o ponto de vista do caminho correto do espírito, comparado com as pautas sociais gerais, as pessoas se afastam do verdadeiro caminho por desvios pessoais de sua mente e desvios individuais de sua visão. Conhecendo isto, pronunciando essencialmente palavras honradas, tomando o espírito real como o caminho, praticando as artes marciais no sentido mais amplo, pensando corretamente, claramente, compreensivamente e tomando o vazio como caminho, você poderá ver o caminho como o perfeito vazio. Reflita sobre o que digo a seguir. No vazio há bem, mas não há mal. A sabedoria existe, a lógica existe, mas a mente está vazia. 12 de maio de 1645. Obrigado por escutar.